Alô. Boa noite. O livro é O Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Servicinhos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, Efésios 4:32. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar e do caminho diário, para quantos se congregam na experiência humana. Presencial, Liliane. Boa noite. Senhor, muito obrigada pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigada por estarmos aqui nessa casa, aprendendo as lições tão importantes para a nossa vida e para os que vivem à nossa volta. Esperamos que essa noite seja abençoada e que consigamos levar todo o aprendizado conosco pela semana inteira. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possam nos guiar e nos dirigir hoje, para que a gente possa ter discussões e um aprendizado efetivo, minimamente que seja, para a nossa vida. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. É muito bom. Hoje em dia, eu me sinto muito bem nessa casa. E chegar aqui me ajuda com relação a muitas coisas que a gente passa no dia a dia. E a gente sente um bem-estar que toma todo o nosso corpo, nossa alma. Pois bem, desculpe a rouquidão, mas já é. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu considero muito instigante, que é a conquista do self. Então, logo nessa imagem que eu trouxe, eu quis tentar explicar como é que eu percebo as lições de Joana de Ângeles a respeito do self. O que seria esse self? Que é esse sair de dentro da gente, é esse eu profundo que está escondido sob camadas e camadas e camadas de culpas, de erros, talvez, de desacertos da nossa vida, e que a gente não tem outro caminho para chegar até ele que não seja pelo autoconhecimento através de Jesus. E eu achei que a borboleta, ela daria um pouco
imagem pelo fato de ser um inseto que vai saindo do casulo e tão feio naquele momento onde ainda é a crisálida, depois se transforma num ser tão bonito como a gente vê e voa pelos ares. Então eu trouxe aqui alguns tópicos gerais para a gente tentar discutir e refletir. São tópicos que eu imagino que possam fazer com que a gente perceba as dificuldades que todos nós encontramos para atingir esse eu profundo, ou pelo menos para nos aproximarmos desse eu profundo. Então eu trouxe a questão das insatisfações e utopias, os fatores de perturbação da nossa vida, a imaturidade psicológica, que a maioria de nós ainda está travando uma luta com ela, né, para atingir a maturidade, e finalmente o triunfo sobre o ego, a conquista do self. Para fazer esse trabalho, esse humilde trabalho, eu procurei me basear principalmente em 4 obras do Espírito Joana de Ângeles, né, psicografia de Divaldo Franco, que foram Momentos de Saúde, O Ser Consciente, O Homem Integral e Autodescobrimento. E tem um finalzinho do nome que já vai aparecer, porque agora eu não estou lembrando. Então, começando pelas insatisfações e utopias, e tentando imaginar que o fio condutor dessa nossa conversa é a gente entender o que é que nos dificulta atingir esse eu profundo. Então, tá aí as imagens, né, de coisas que nos remetem a essa questão de insatisfações e utopias. Nós vivemos, em grande parte do tempo, e grande parte de nós, voltados para questões que, digamos assim, nos deixam insatisfeitos e deixamos de prestar atenção no potencial que nós temos e que Deus nos dá para construirmos tantas coisas. Então, vivemos, às vezes, insatisfeitos com a casa que temos, com o automóvel que temos, com o trabalho que temos, e vivemos criando utopias de ter a melhor casa do mundo, ter o emprego mais proeminente, mais visível, com os títulos mais importantes, não é? E vivemos sobrecarregados de tristeza ou decepção, ou até um pouco de depressão em relação a tudo isso, ao invés de procurar agradecer a Deus e usufruir dos potenciais que nós temos, não é? Do trabalho que nós temos, a casa que nós temos, que, aliás, tudo isso é emprestado, nós sabemos, não é? São empréstimos que Deus nos faz para que a gente consiga tirar o aprendizado que a gente precisa através dessas coisas, desse local onde a gente está situado na vida, não é? Então, essas insatisfações e utopias são alguns já das primeiras questões que a gente pode comentar como agentes dificultadores da nossa busca. Então, falando agora nos fatores que, pelo menos em alguns, porque são muitos, que desencadeiam as perturbações que nos fazem buscar mecanismos para mascarar a nossa verdadeira identidade. Então, nós vamos falar na ansiedade, no medo, e aí, dentro do medo, falar um pouco sobre o problema da morte, na solidão e nas aparências. Certo? Quando a gente está falando aqui na rotina, é importante a gente fazer a seguinte digressão para explicar que não estamos falando da rotina saudável de que todos nós precisamos, não é? Nós precisamos da rotina da nossa vida, dos nossos hábitos. Nós precisamos... ninguém pode ou ninguém deveria viver
como um barco levado pelo vento. Nós temos as coisas, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa higiene, nós temos os cuidados com a nossa casa, com a nossa família, que faz parte de uma rotina saudável. Mas quando a gente está falando de rotina como um fator de perturbação, a gente está falando naquela rotina que é destruidora, aquela rotina que encarcera a pessoa e não dá espaço para a criatividade e para novas conquistas. Então, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, vai dizer que esse tipo de rotina que eu falei é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria, que a corrói e arrebenta disfarçada como segurança. Emperra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mesmíssimo cansador deprimente. Certo? Então, assim, muitas vezes, por uma questão de medo, aí volta a questão do medo novamente, por uma questão de se sentir seguro, a gente não ousa mais nada, a gente não busca crescer. Ora, a pessoa quer o título, o cargo, o emprego, o carro, mas muitas vezes não busca exercer a sua criatividade, não é? Então, se encarcera na rotina e em fazer tudo exatamente igual como sempre fez, sem buscar algo novo. E isso em relação a si próprio. Imagine com relação à caridade, às coisas que a gente precisa fazer em benefício do nosso próximo. É muito difícil, às vezes, sair daquele lugar de conforto que a gente está, daquela vida rotineira com as coisas que a gente tem, e dar a desculpa de que não tem tempo para sair, para fazer o bem, para ajudar alguém de alguma maneira. Na leitura que foi feita aqui no início, né, por Bia, os servicinhos do livro Vinha de Luz. Muito interessante aquilo ali, para a gente refletir que a caridade que a gente tanto fala, tanto ouve, tanto já sabe que é necessária para nós antes de qualquer coisa, ela pode se materializar de diversas formas. Né? É na paciência com o outro, é na escuta. Quando é que a gente para escutar realmente? Quando alguém vem nos contar alguma coisa. Muitas vezes a gente está achando maior chata aquela conversa, achando que não tem nada a ver, ou então começa logo a julgar. Quando é que a gente vai construir aquele ouvido incondicional, aquele ouvir incondicional, ouvir sem julgar? Ouvir porque o outro está precisando falar. Ouvir sabendo que são perspectivas diferentes. Cada um de nós tem uma perspectiva diferente a respeito da vida. E às vezes a gente só quer ser ouvido. Então tem muitas formas de se fazer a caridade, mas por uma questão de conveniência nossa, de estarmos nos sentindo seguros naquele lugar de conforto, muitas vezes a gente não procura se aproximar do outro, não procura dar um bom dia para alguém, um bom dia caloroso, aquele bom dia que chega, faz bem para a gente, para o coração da gente. Então, são coisas que a gente vai se automatizando nessa rotina que vai enferrujando os nossos mecanismos de construção do self. Outro fator é a ansiedade. Eu acho que a maioria de nós conhece aqui o que é ansiedade, porque a ansiedade virou a doença ou a temática da moda. Né? Parece que hoje em dia nós não vivemos mais no compasso do tempo como já se viveu. Parece que hoje em dia a gente vive adiantado, vive correndo sempre em busca de alguma coisa que a gente nem sequer sabe o que é. Certo? Então, a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Não é? Parece que virou o modus operandi de nossa geração. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatos constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. E essa insegurança nos leva muitas vezes a agir fora do compasso.
agir com essa ansiedade. Muitas vezes até para fugir de uma rotina, aí a gente cai já no outro extremo. A gente vai agora correr, vai trabalhar mais do que todo mundo, sem ter tempo para a família, sem ter tempo para os filhos, sem ter tempo para a meditação, para si mesmo, não é? E muitas vezes essa ansiedade se manifesta em alguns comportamentos como esse que foi colocado aí. Não é? Eu acho que muitos de nós, especialmente muitas de nós, as mulheres, conhecemos esse comportamento de comer um chocolatinho ou um docinho a mais do que o que a gente gostaria, que muitas vezes a gente nem está com vontade, nem está com fome, mas vai automaticamente para aquele comportamento para tentar preencher o vazio, justamente esse vazio de Deus que a gente ainda tem, não é? Outro fator é o medo, que a gente já vem falando até, já tocou nessa história, e agora a gente vai comentar um pouco mais, dizendo que, como diz Joana de Anjos na obra O Ser Consciente, são inumeráveis os fatores preponderantes como predisponentes nas psicopatologias do medo, responsáveis por estados lamentáveis na criatura humana. Então, o medo realmente é algo muito forte, é algo já que nós trazemos digamos assim, no DNA de nossa espécie, porque a gente luta para sobreviver, a gente vem de uma história de lutas físicas, inclusive, para conseguir os animais, o alimento, não é? E esse medo vai tomando outras feições à medida que a sociedade vai também tomando outras características, de modo que hoje nós vivemos com medo de crimes, com medo de todas essas coisas horríveis que a gente escuta nos jornais, nos noticiários, não é? E nós temos o medo. Então, muitas vezes, esse medo é consequência de questões familiares, da forma como pessoas são, como as pessoas administram a vida familiar, e as crianças que são mais frágeis, que são mais vulneráveis, elas assimilam aquelas situações conflituosas dos pais e também desenvolvem seus medos, suas fobias. Agora, a gente vai falar de um medo específico, que é talvez um medo mais ancestral de todos, que é o medo da morte, não é? O do desconhecido. Aquela figurinha ali é uma figura assim, que retrata um pouco a maneira como nós fomos ensinados, como a gente aprendeu culturalmente a perceber a morte como algo sinistro, algo fora do normal, quando na verdade é um fenômeno biológico, é um fenômeno completamente natural para todos nós, não é? Mas esse medo da morte, ele já vem do instinto de conservação que nós temos. Não é? Nós temos um instinto de autopreservação, que trabalha em favor da manutenção da vida. Então, não deixa de ter um cunho natural esse medo. Agora, só que a gente precisa também, porque nós nascemos para viver, para criar realizações, para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Não é? Então, todos nós queremos fazer isso. As pessoas que estão relativamente equilibradas querem cumprir a sua missão até o fim. Não tem, então, até então se entende um pouco esse medo da morte. Mas a gente precisa superar um pouco isso através da compreensão do que é a morte. Não é? A compreensão do que é a morte como um fenômeno biológico, mas como a sobrevivência do espírito, não é? Que a nossa vida é uma vida espiritual. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Então, essa compreensão ajuda já um bocado a gente superar um pouco esse medo da morte. Mas o medo da morte, quando a gente não tem essa consciência, muitas vezes leva a gente a construir determinados mecanismos, né, de se ver como pessoas super-heróis, eu sou capaz de tudo, eu posso fazer tudo, e às vezes até botando em risco a nossa existência.
certo? Porque a questão é camuflar as nossas inseguranças. Os fenômenos fóbicos também, em grande medida, procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada face ao crime haver permanecido oculto, ou dissimulado ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização. Então, também vem um pouco disso. A morte também, nós já vivemos, né, pela maneira como a gente compreende esse fenômeno, nós todos já vivemos inúmeras encarnações e inconscientemente nós sabemos que, de alguma maneira, a morte é a retirada do véu, é aquilo que vai fazer com que a gente entre em contato com essa realidade nossa que nós não queremos entrar. Essa realidade nossa de fragilidade, essa realidade nossa de criminalidade, talvez, de que não somos tão bons como dizemos que somos, né? De que que somos muito mais egoístas do que pensamos que somos. Então, esse medo também vem dessa percepção inconsciente que a gente tem já das vivências todas que a gente teve. Então, a reencarnação é o método para o espírito aprender, agir, educar-se, recuperando-se quando erra, né? A gente tem essa oportunidade que a misericórdia divina nos dá. Reparando quando se compromete negativamente, né? Para isso que a gente está aqui, para fazer direito o que a gente não fez em um outro momento de nossa história. Inevitável a sua ocorrência, não é? A morte e a reencarnação. Ela funciona por automatismo da vida, impondo as cargas de uma experiência na seguinte em mecanismo natural de evolução. Então, é muito bom, é muito importante a gente começar a compreender isso como um mecanismo natural. A gente vem, então vamos tentar fazer o melhor que pode, mas também sem cobrar que a gente seja algo que a gente ainda não é. Nós não somos ainda muito daquilo que pensamos que somos. E é assim, indispensável que a gente comece a ter essa consciência. Porque se a gente não tiver a consciência daquilo que a gente é, ou daquilo que a gente ainda não é, como que a gente vai lutar para melhorar? Não, se eu estou ótima, se eu estou bem, eu sou a pessoa que não tem defeitos, então não vou fazer nada para mudar esse estado de coisas. Então, entrar em contato com essa sombra, com essa pessoa que eu ainda sou, e com esse eu que eu profundo, que é aquele eu que eu tenho o potencial de vir a ser, é a única maneira que a gente tem para avançar e para evoluir. Um outro aspecto a ser considerado também como fator de perturbação é a solidão, né? Mais uma vez, a gente vai fazer uma distinção aqui. Muitas vezes a solidão é altamente benéfica. Se a gente está só para refletir, para meditar, para orar, ou para trabalhar, ou para viver e desempenhar alguma função, isso é completamente normal e necessário. Eu inclusive, acho que para a gente poder aprender a conviver com as pessoas, a gente tem que aprender a conviver com a gente mesmo, né? A gostar de estar com a gente mesmo. A gente conviver com os outros, porque nós, em um certo nível, precisamos do outro, mas a gente também não depende de ter sempre alguém ali para poder você estar bem. Então, esse tipo de solidão é benéfica. O que a gente fala é aquela solidão do vazio interior. Então, Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, vai dizer que o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia a encontrar. A pessoa não ficar só significa eu entrar em contato com quem eu sou, e eu não quero saber quem eu sou.
não estou preparada. Então, por isso, a solidão também muitas vezes é um fator de perturbação. Não é? Conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. E é mais um joguinho que a gente faz. Eu estou só, ninguém vem me fazer companhia, eu estou abandonado, eu estou infeliz, a culpa é do outro. Eu não tenho que pensar, eu não paro para pensar em mim, qual é o meu papel nessa situação que eu estou vivendo de solidão. Será que eu estou fazendo alguma coisa para mudar esse estado de coisas? Será que eu estou procurando o meu irmão? Não é? Então, assim, essa solidão, ela é, muitas vezes, uma forma da gente não... Essa fuga da solidão, porque muitas vezes a gente faz isso, a gente foge através de inúmeros mecanismos, ou como do chocolate que a gente viu, ou sair comprando excessivamente, ou ter que estar, muitas pessoas só podem viver se estiver num barzinho ou em alguma coisa, enfim. A gente faz todo tipo de mecanismo para esconder, para escamotear essa solidão, porque a gente não quer entrar em contato com os nossas próprias dificuldades. Não é? O que seria bom, seria necessário para que a gente crescesse. Aí vem a questão da aparência. Né? Eu acho interessante que Joana de Ângeles fala em homens, aparência, né? Seres humanos, aparência, que somos quase todos nós. Né? Nós sempre somos muito mais aparência do que aquilo que realmente somos. Por isso ela diz, homens aparência tornam-se quase todos. Calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade, no entanto, em regime político e social de liberdade. Atulhados de ferramentas de trabalho, também de lazer, desmotivados e automatistas sem rumo. Por quê? Porque nós aparentamos. Quando ela fala em ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados e automatizados, por que a gente sai no fim de semana? Por que a gente leva a família para um cinema? A gente diz, não, porque o lazer é importante. Todos nós sabemos essas fórmulas todas. O lazer é importante, todo mundo precisa de descanso. Mas será que é isso o fundamental quando a gente procura um lazer? Ou a gente quer ser visto? Ou a gente quer poder dizer, eu fui para o cinema, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente viaja porque a gente gosta de viajar, ou a gente viaja para poder dizer aos nossos amigos, eu viajei, eu fui para tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é? Nós, em grande medida, ainda vivemos muito da aparência. Até em tom de brincadeira, eu já ouvi de algumas pessoas dizerem o tipo de coisa assim, se eu fizer e não puder contar, que graça tem? Então, isso reflete um pouco essa maneira de ser que nós ainda temos. A gente quer, principalmente, aparentar. A gente não vive as experiências profundamente. Não é? Uma vez, alguém me falou que a questão da meditação é muito importante. Nós sabemos disso, que é importantíssimo para a gente se encontrar com a gente mesmo, para a gente estar no presente. E eu acho que eu já falei isso aqui de outra vez, mas que até no banho você pode fazer uma meditação. O que é a meditação, na verdade? É você tornar-se consciente do que é que está acontecendo naquele momento. A água deslizando pelo seu corpo, não é? A temperatura, você se refrescando, aquele sabonete. Então, você viver as experiências. A gente não vive as experiências. Se a gente está no banho, a gente já está pensando, não, porque eu já estou atrasada, porque eu vou sair. Onde a gente estiver, pode prestar atenção, que o nosso psiquismo, o nosso pensamento está em outro lugar. Então, nós realmente não vivemos, nós aparentamos. Não é? Então, esses homens aparências prosseguem avançando ou caminhando em círculo, desnorteados na
na grande horizontal das conquistas de fora, conquistas externas, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Então é esse. Eu vou sendo levado de roldão pelas coisas do mundo, vou aparentando e vou entrando muito pouco em contato com o que realmente eu estou vivendo, com o que realmente eu estou sentindo e com quem realmente eu sou. Desse jeito, torna-se muito difícil alguma mudança para melhor acontecer. Maturidade e imaturidade psicológica. Então, por conta de todas aquelas questões que a gente falou, não é? E em função da imaturidade psicológica que a gente tem, a gente acaba sofrendo e não conseguindo o intento dessa construção do self. Então, aí nós vamos tratar da questão da infância psicológica de todos nós, a difícil busca da identidade, a difícil busca de saber quem sou eu, de verdade. A evasão psicológica, eu fujo, não é? Aí a gente vai falar de mecanismos de fuga do ego, o problema da posse e o ter e ser, certo? Tudo isso dentro do tema a imaturidade psicológica. É bonitinho, né? Aquela criança ali de biquinho. Pois é, somos todos nós. Nós somos assim. Quando alguma coisa nos desagrada, quando alguma coisa não sai como a gente gostaria que saísse, a gente faz biquinho para Jesus. A conquista do conhecimento cultural faz-se com relativa facilidade quando se é portador de equilíbrio mental, mediante o estudo, o exercício, as leituras. No entanto, o amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Ou seja, aquilo que a gente já sabe, nós, enquanto seres humanos, nós temos evoluído um bocado do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista das conquistas do conhecimento. Mas o amadurecimento psicológico, que é também o amadurecimento espiritual, que é também o amadurecimento moral, esse é mais difícil e mais complexo. Justamente pela dificuldade que a gente tem em se enxergar como realmente somos. A criança insegura que permanece no subconsciente do ser adulto, dele faz um infeliz, porque o impele a comportamentos ambivalentes, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, instáveis e ilógicos. E se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente vai ver que muitas vezes nós somos assim mesmo. A gente uma hora está tudo maravilhoso, uma hora não está mais, não é? Somos instáveis porque essa criança psicológica ainda predomina no nosso inconsciente, ainda está no comando de nossas ações. Quase sempre, esse adulto que não amadureceu psicologicamente sente-se deslocado do si profundo, que é o self, né, desse eu profundo, e do meio social onde se encontra. Também. Ainda que ele aparente muito entrosado, ainda que ele aparente estar muito interagindo com os outros, mas na maioria das vezes são muito superficiais essas interações nossas. Nós somos muito... Como não temos contato com quem somos profundamente, esse eu também não vai entrar em contato com o outro, que por sua vez também já é um outro que provavelmente não está em contato com o seu si profundo. Então veja que dificuldade nas relações entre as pessoas. Para ocultar o desamor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção e busca prazeres que não lhe saciam a fome dos desejos. É isso que muitas vezes nós fazemos. No fundo, odeia a própria debilidade de caráter, invejando os fortes, detestando aqueles que lhe parecem superiores, assim travando lutas íntimas intérminas, quais atormentados Davis contra os Golias das paixões internas que não consegue vencer. Veja bem. Então, quem de nós gosta ou tem facilidade de admitir que tem inveja de outra pessoa? Muito difícil. Geralmente, a historinha que a gente conta para a gente mesmo é: eu não tenho inveja de ninguém.
eu só quero o que eu tenho, cada um tem o que tem, mas nós temos. Se a gente tiver coragem de olhar para dentro, nós somos egoístas. Nós preferimos que nós tenhamos as coisas do que o outro. Nós não gostamos de repartir aquilo que temos. Então, assim, é ocultando, porque, na verdade, quando a gente tem esses sentimentos, isso é o desamor que nós temos por a gente mesmo. Como é que a gente vai se amar se a gente ainda está tão longe de ser aquilo que a gente gostaria de ser? Então, a difícil busca da identidade. Por tudo que nós falamos, é muito difícil essa identidade, saber quem se é realmente. A imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, por conta desses fatores que a gente falou. Porque ele não é maduro o suficiente para se aceitar como é, então ele anula a própria identidade. Face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. Não é? Porque o mundo também, da forma como ele se mostra hoje para a gente, é um mundo competitivo, não é? É um mundo que só os melhores é que vão se sobressair. Então, por isso a gente oculta nossas fragilidades. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais, cada uma a seu turno, e que são copiadas dos comportamentos de pessoas que lhes parecem bem, que triunfaram, que são tidas como modelares na ação positiva ou negativa, aquelas que quebraram a rotina e que de alguma forma fizeram-se amadas ou temidas. Então, assim, nós criamos nossos ídolos e vamos copiando, porque isso é mais fácil do que a gente buscar a nossa própria identidade, buscar quem somos. Quando a gente sabe que para Deus cada um de nós é único, não é? Então, ele sabe o nosso valor. Nós não sabemos ainda, mas ele sabe. Então, é um dever emocional assumir a própria identidade, conhecer-se e deixar-se conhecer. Afinal, todos os indivíduos se encontram na Terra em processo de evolução. Então, somente através da aceitação de sua identidade sem disfarces, não é? Sem as máscaras que a gente usa, o homem, por fim, adquire o amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal e libertadora. Então, vocês podem ver que isso não é fácil, né? Todos nós podemos perceber que não é fácil. A gente se perceber tal como somos, com virtudes, já algumas já construídas, mas com muitas ainda por construir, muitas dificuldades, não é? Isso, perceber é difícil, e mais difícil ainda se deixar conhecer pelo outro dessa forma, como nós somos, não é? Então nós encobrimos, é natural, mas precisamos pensar sobre isso. Então isso é o que vai levar à evasão psicológica. Essa dificuldade da busca da identidade leva à evasão psicológica. Então, Joana de Ângeles vai dizer na obra O Homem Integral que toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade. Então, a gente acha que está resolvendo o problema. Eu fujo, eu não digo quem sou, eu não digo nem para mim nem para o outro quem sou, eu crio máscaras. Mas, na verdade, ela está contribuindo para a manutenção do medo de enfrentar a realidade, não levando a lugar nenhum. Mediante sua usança, aumentam os receios de luta, né? A gente vai cada vez mais se escondendo atrás daquela máscara, complicam-se os mecanismos de subestima pessoal, né? A gente vai cada vez piorando o nosso autoconceito, a nossa autoestima, e desconsideração pelos próprios valores. Então, né, a evasão psicológica leva muito ao uso de drogas ou medicamentos mesmo em excesso, excesso de compras. Quantas vezes a gente ouve dizer, eu estou estressada, vou fazer compras. É um mecanismo de fuga e nós usamos. É bom, mas ele está impedindo da gente perceber o que é que está por trás daquele comportamento, né?
no caso, as bebidas alcoólicas. E tantas outras coisas, viciações que a gente usa para se esconder de nós mesmos. Não é? Então, o homem, no entanto, possui recursos inesgotáveis que estão ao alcance do esforço pessoal. Nós temos recursos. Nós podemos superar as nossas deficiências. Sobretudo porque nós temos Jesus e a espiritualidade, que está sempre nos ajudando de um modo ou de outro. Agora, a gente precisa, pelo menos, querer se enxergar, querer fazer esse contato. Então, aquele que se demora somente na contemplação do que deve fazer, porém não se anima a realizá-lo, perde a excelente oportunidade de desvendar-se, ou seja, de se conhecer, desenvolvendo as capacidades adormecidas que o podem brindar com segurança e realização interior. Porque nós sabemos as coisas que precisamos fazer. Não é? O Evangelho, a palavra de Cristo, ela está inscrita na nossa consciência. E nós sabemos, mas nos demoramos. Eu mesma, quanto tempo demorei para vir para essa casa, para começar a aprender um pouco, para começar a trabalhar minimamente em alguma coisa em prol de outra pessoa. E ainda estou me demorando, porque eu sei que eu não estou usando o potencial que eu tenho para fazer isso. Eu recebi tanto de Deus, tanto. E desse tanto pouco eu tenho compartilhado com meus irmãos. Mas eu sei que é necessário. A fuga, portanto, consciente ou não, no comportamento psicológico, deve ser abolida por incondizente com a lei do progresso, sob a qual todas as pessoas se encontram submetidas pela fatalidade da evolução. Ou seja, fugir só vai adiar o cumprimento da nossa missão. A gente não querer se conhecer é justamente isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar adiando a perceber que potenciais eu tenho, que potenciais eu ainda preciso desenvolver. Não é? E foi para isso que a gente veio, que a gente teve essa oportunidade santa da reencarnação. Então, os mecanismos de fuga do ego. Todos nós necessitamos viajar para dentro a fim de nos descobrirmos, desidentificando-nos daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios, que é o resumo do que a gente comentou até agora. A gente se mantém retraídos em atitude defensiva por falso apoio de raciocínios incompletos. Preferimos não permitir que pessoa alguma volte a magoar-nos, como outras já o fizeram no passado. Colecionamos, desse modo, ressentimentos e temores que nos levam a um comportamento de autopiedade, marchando para um estado patológico de autodestruição. Está meio pessimista essa frase, mas eu vou já falar as coisas boas, tá, gente? Mas é exatamente isso. A gente se põe na defensiva, se esconde da gente, dos outros, e aí, tudo bem, ninguém me magoa, mas eu também não cresço. Então, habituado ao não enfrentamento com o self, não é, com esse eu profundo, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Desse modo, podemos enumerar alguns desses instrumentos do ego para ocultar-lhe a realidade, facultando-lhe a fuga do enfrentamento com o eu profundo. Vamos ver até onde eu posso ir. Então, Joana de Ângeles fala no mecanismo da compensação. Na compensação, ocorre a formação de reação que responde pela necessidade de um efeito psicológico contrário. Essa compensação se enraiza nos fulcros de algum conflito e nos leva a exagerar determinada tendência como fenômeno inconsciente que nos demonstra o contrário. Então, eu sou egoísta, eu procuro parecer uma pessoa muito altruísta. Parecer. Não é de verdade. Né? É uma compensação, um mecanismo de compensação. Então, o excesso de devotamento a uma causa ou ideia é a compensação ao medo inconsciente de sustentá-lo. Quando eu digo, não, eu gosto disso, eu sou. Não, às vezes você repete tanto que é para você mesmo se convencer que você gosta daquilo, mas na verdade você não tem tanta certeza.
Isso é um mecanismo de fuga. O fanatismo resulta da insegurança interior, não consciente pela legitimidade daquele que se pensa acreditar, desse modo compensando-se. Então, o fanatismo de qualquer ordem, ele geralmente está escondendo um mecanismo de compensação. Você faz uma força tão grande para acreditar em alguma coisa, em alguma ideia, algum ideal, que torna-se fanático. E o que está escondendo, na verdade, é uma insegurança muito grande com relação a essas ideias. Graças à compensação substituta, o ego se planifica, embora tentando ignorar o desequilíbrio que fica sob compressão. Quer dizer, é uma falsa sensação de bem-estar. Todavia, todo conflito não liberado retorna, e se recalcado, termina por aflorar com força, garantindo distúrbios mais graves, inclusive doença. Quando a gente recalca alguns sentimentos da gente mesmo, alguma coisa muito forte, né? Você às vezes tem uma agressão, uma raiva muito grande, e você recalca aquilo, você não reconhece, não trabalha, aquilo pode se somatizar, pode se transformar numa doença. Todo esse mecanismo de evasão da realidade e mascaramento do ego torna a pessoa inautêntica, artificial, desagradável, pelo irradiar de energias repelentes que causam mal-estar no demais. Quer dizer, isso é percebido. A gente está se escondendo, mas não está. Porque um olhar um pouquinho mais acurado vai perceber que tem um mecanismo de fuga naquele comportamento. A projeção é um dos mecanismos que eu acho assim, mais interessantes. É a repressão inconsciente dos conflitos da personalidade, levando o ego a projetá-lo nos outros. Certo? Indivíduos nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais para projetá-la nos outros. Então a gente diz, menino, mas fulana é falsa. Menino, mas fulana é muito egoísta. Aquela pessoa é assim, assim, assim. Então a gente projeta no outro. Projeta. Então é mais fácil eu enxergar no outro do que em mim mesmo. E ao mesmo tempo é interessante, porque quando a gente projeta, para um olhar mais acurado, a gente está falando da gente mesmo, porque a gente só consegue enxergar o que a gente conhece. Como é que eu vou detectar alguma coisa no outro se eu não sei o que é? Agora, quando eu tenho um conhecimento bem profundo daquilo, eu vou projetar. Toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Vou avançar um pouquinho aqui. Tem a introjeção, que é outro mecanismo de disfarce, só que na direção contrária. É a introjeção que se caracteriza como a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. Então, o que é bom do outro é meu. Eu percebo alguma coisa legal de alguém, então eu assumo para mim, sou eu que sou assim. Então eu passo até a imitar o comportamento de outras pessoas, né, dos heróis, das pessoas que a gente admira. A gente introjeta, né, a gente bota para nós, muitas vezes como forma de disfarce. A pessoa introjeta-se na vida dos heróis, aos quais ama e com quem se identifica, aceitando ser parecido com eles. Ok. Bom, deixa eu andar mais um pouco. Existe ainda o deslocamento, que é um outro mecanismo de fuga do ego. Quando se experimenta um sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Então, muitas vezes acontece isso. A gente tem uma raiva, tem algum sentimento assim, então a gente começa a quebrar o que está em volta. Né? Algumas pessoas têm essa questão, ou a culpar os outros pelo que aconteceu, o que é pior. Quebrar ainda não é tão ruim. Ruim é quando a gente quebra o outro, quando a gente
põe a culpa no outro, porque aí a gente não está assumindo a responsabilidade que nós temos daquele sentimento. Então, face a essa postura, há uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida. E sem a gente aceitar esses significados perturbadores, nós não podemos ter saúde mental, nós não podemos ser livres e encontrar o nosso eu profundo. E, finalmente, tem a racionalização, que é o mecanismo de fuga considerado de maior gravidade do ego, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram um senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Então, assim, eu faço alguma coisa errada, mas eu racionalizo, eu justifico. Não, eu fiz isso, mas foi por uma boa causa. Eu fiz isso, mas, enfim, a gente acha uma desculpa para fazer coisas que a gente sabe que são erradas. Então, sempre há uma razão para acreditar-se favoravelmente os atos. Ou seja, dizer que o que fez foi bom, mesmo os mais irrefletidos e graves, através das razões apresentadas que não são legítimas. Nós, na verdade, estamos mentindo para nós mesmos, né? Por não admitir o que se prefere fazer ou ser, e se tem em conta de que é errado, assume-se a máscara egóica da racionalização. Não, eu fiz isso porque eu tinha uma boa razão. Eu fiz por uma boa causa, ou seja lá por o que for. Não importa, então você nunca vai estar errado. Você está sempre se desculpando suas próprias ações. Então, todos esses são mecanismos do ego. Deixa eu ver aqui. A questão da posse. O homem, como qualquer outro animal, luta com todas as forças e por todos os meios para a manutenção de sua posse, que até certo ponto pode ser visto como natural, não é? Mas muitas vezes a dominação do espaço adquirido, seja um espaço físico ou um espaço qualquer, um espaço de trabalho, ou seja lá o que for, às vezes, pelo que gostaria de possuir, tombando nas ambições desmedidas e na ganância. Só que a gente tem que lembrar que a vida feliz é um dar, um incessante receber. Toda doação gratifica e nela embutida está a satisfação da oferta, que é uma forma de gratulação. Não é? Aprender a se gratificar pela doação ao outro. Aquele que se recusa à distribuição de si, dos bens que tem, padece a hipertrofia da emoção retribuída e experimenta carência, mesmo estando na posse do excesso. Quantas vezes a gente não vê pessoas que aparentemente têm tudo do ponto de vista material, mas são carentes? Porque aquele que não doa também não tem. Doar é receber. O prolongamento da idade infantil com relação ao ter e ser, em mecanismos escapistas da personalidade, como a gente falou anteriormente, faz que a existência permaneça como um jogo. E os bens, como as pessoas, tornem-se brinquedos nas mãos dos seus possuidores. Então, é nesse sentido que aí a gente vai trocar o ter pelo ser. Quanto mais eu tiver, mais eu vou acreditar que sou, quando não é. Esses atavismos infantis não absorvidos pela idade adulta, impedindo o amadurecimento psicológico encarregado do discernimento, são igualmente responsáveis pela insegurança que leva o indivíduo a amontoar coisas e a cuidar do ego em detrimento da sua idade integral. Então, é mais um outro mecanismo de fuga, não é? É justamente amontoar coisas, porque amontoando coisas eu me torno algo ou alguém e cuido do ego, da minha aparência, daquilo que eu quero mostrar, em detrimento daquilo que eu sou ou do que eu posso vir a ser. Bom, nós vamos agora pular um pouquinho aqui para poder chegar já no final aqui.
uma das formas que a gente tem para superar essa questão e conseguir esse autoconhecimento, esse autodescobrimento e conseguir desfazer esses mecanismos que a gente cria para não se conhecer, é através da meditação e da ação. Então, o homem que se autodescobre faz-se indulgente e as suas se tornam ações de benevolência, beneficência e amor. E a ação é o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma. Né? Então, se você medita, se você entra em contato com a espiritualidade maior, você começa a se conhecer e esse conhecimento vai começando a se materializar em ações em prol do outro. Não é? Aquela que resulta da meditação é proba e tem como objetivos imediatos a transformação do ambiente e do homem, ensejando-lhe recursos que facultam a evolução e a paz. Bom, então, a conquista do self, que é o que a gente está chamando mais especificamente da libertação pessoal, ela precisa acontecer de dentro para fora. A libertação pessoal recupera a percepção profunda. Então, eu não vou mais mascarar, eu não vou mais me enganar, nem enganar o outro fingindo algo que eu não sou. Por superação do ego e a dilatação do self, com o consequente triunfo do espírito sobre a matéria, sem anular qualquer um dos olhos, facultando-lhes o direcionamento próprio que lhes seja peculiar conforme a circunstância. Com essa aquisição, as questões básicas da existência que a psicologia procura responder, quem é o homem, de onde vem, para onde vai, tornam-se factíveis de elucidação na perfeita união das correntes psicológicas individualistas do Ocidente e as espiritualistas do Oriente, que hoje são tão dicotomizadas, são tão como se nada tivesse a ver uma com outra, mas que na realidade tem e muito. A verdade em síntese, que é Deus, e não a verdade conveniente de cada um, que é a forma doentia de projetar a própria sombra, de impor a sua imagem, de se submeter à sua vontade à alheia, constitui meta prioritária. Quer dizer, a verdade, que é Deus, é a meta prioritária. Nesse sentido, a doutrina espírita sintetiza ambas as visões psicológicas, interpretando os enigmas do ser e capacitando a superação do ego, na gloriosa conquista do eu profundo, mediante a libertação pessoal das paixões perturbadoras, anestesiantes e escravizadoras. Pois é. Deus, porém, está dentro de todos nós. E para que isso aconteça, para que a gente atinja esse self, não é? Esse eu profundo, é necessário imergir na sua busca, de modo que o exteriorizemos sobranceiro e tranquilizador. E nasce, então, nesse momento, o homem pleno, que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus. Então, essa busca profunda é a busca de Deus em nós. É a busca do código do Evangelho escrito em nossa própria consciência. E é a gente desmistificar esses mecanismos que nós inventamos para nos esconder de nós mesmos e buscar a planificação, como a pomba quer representar para a nossa imagem. Então, boa noite e muito obrigada. Senhor Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha e protege, queremos agradecer por essa oportunidade de estudo, de aprofundamento numa temática tão importante e tão relacionada aos nossos processos evolutivos. Que nós possamos beber desses conhecimentos, mas que isso nos causa ainda mais sede de buscar cada vez mais um entendimento do que é o autoconhecimento, para que assim possamos melhorar cada vez mais, nos encontrarmos com os nossos irmãos de forma verdadeira e conseguirmos
cumprir a nossa missão nessa encarnação aqui na Terra. Que assim seja.